Humor, meu. Vamos lá. Graça e paz, igreja. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Nos conduza, nos leve em entendimento em nome de Jesus nessa noite. Começar aqui com um texto bíblico. Jeremias 29, 13. Jeremias 29, versículo 13. Que diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Ou seja, quando buscar o Senhor em toda a nossa plenitude. Senhor, é a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela tem poder, Pai amado, para fazer, Pai amado, diferenciação, transformação, cura e libertação. Por isso, Espírito Santo, tem a liberdade no nosso meio. Vai agora direcionando, Pai amado, da maneira que o Senhor quer. Que eu não possa atrapalhar a sua ação aqui, Espírito Santo, e sim ser um agente, Pai amado, como canal do Senhor nesse lugar. Por isso, vai agora aquietando os nossos corações, para que eles recebam aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando a Luciana, a Cíntia já começou a ministrar, e a Fernanda também veio ministrando agora aqui, na palavra de oferta, eu tive graça de Deus que aquilo que Deus colocou no meu coração é real, e é aquilo que Deus quer para a igreja essa noite, em nome de Jesus. Nós estamos agora, passando, pelo tempo, esse mês, da implantação do reino de Deus na sua plenitude. E o que é plenitude? Significado da palavra plenitude no dicionário formal é: forma-se do pleno. Esta palavra vem do latim, plenos, que significa cheio, completo, satisfeito. A palavra de Deus, segundo o dicionário da Bíblia de Estudo Almeida, plenitude é abundância, presença completa, estatura completa, tempo certo de Deus agir, liberando as pessoas do peso da lei e da escravidão do pecado. Ligado a esse versículo de Jeremias que nós acabamos de ler, que só quando nós buscarmos de todo o coração, ou seja, de toda a plenitude, nós começaremos a implantar o reino de Deus nas nossas vidas, na nossa cidade, na nossa nação e nas nações. Somente alcançaremos o favor de Deus ou a misericórdia de Jesus quando nos entregarmos por completo. Ou seja, viveremos a plenitude do favor de Deus, como a Fernanda falou, quando tivermos a plenitude da entrega. É muito fácil querer que Deus, que o Senhor Jesus libere bênçãos sobre nossas vidas, e Ele é liberal. Há sobre o Senhor uma liberalidade. Mas se nós não nos entregamos por completo, como a ação de Deus em nós vai acontecer? Por isso, nessa noite, o Senhor nos remete a entender o que é entrega de todo o coração. Na palavra de Deus, queria que os irmãos abrissem agora comigo a Bíblia, no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 1. Vai relatar a história de uma mulher que é citada no Evangelho também de Mateus e Marcos, mas no Evangelho de João ele traz mais uma visão ampla dessa mulher, dá nomes, dá situações locais. Então vai ser muito bom para a gente ter esse texto como base essa noite para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? 6 dias depois, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde via Lázaro, a quem ele ressuscitava dentre os mortos. Ali,
Prepararam um jantar para Jesus, mas Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixa em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao saber que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Esse versículo, essa passagem, ela tem marcado a história, né, da igreja em si, porque nos passa pessoas como eu e você, locais, situações que nós vivemos. Ali no primeiro versículo, vem apresentando Betânia, um lugar. Betânia está associado a uma vila perto de Jerusalém, conhecida como refúgio de Jesus, um local crucial de eventos, não só como a ressurreição de Lázaro, mas como a ascensão de Jesus aos céus. O nome em hebraico significa casa dos figos, casa dos pobres, ou casa da aflição, acolhimento, possivelmente indicando o lugar de caridade, descanso para os peregrinos. Acolhimento. Será que nós vemos alguma coisa diferente da igreja? É um lugar de acolhimento. Então Jesus está em Betânia. Aqui é Betânia. Ele quer falar conosco essa noite, ele quer acolher. Aqui fala que era um lugar onde Jesus acolhia, curava, era um lugar de peregrinação. Então, para que nós sejamos transformados, nós temos que começar a ver a igreja como um lugar onde Jesus age. Quando você saiu da sua casa dessa noite e começou a se arrumar, você tinha uma expectativa de que Deus ia fazer algo. Então se prepare, aqui é Betânia, Deus age nesse lugar. Ele quer liberar cura, Ele quer trazer ressurreição, Ele quer se mostrar a você. A partir do verso 4 e 5, no mesmo capítulo, vem surgindo, no partir do verso 2 primeiro, vem surgindo alguns personagens. A primeira que nos vem à tona é Marta. Marta, como todos nós, a Fernanda falou aqui sobre o corpo de Cristo, cada um aqui é um membro diferente e cada um tem uma função específica. Aqui nós vemos a visão do corpo de Cristo. Marta, ela tinha honra em servir e ela servia com vontade, com empenho. Em todas as vezes que você vê as passagens falando de Marta, ela estava servindo, porque era algo dela, da índole dela, ela se sentia feliz em servir, em fazer, ou ela sentia que aquilo agradava o coração de Deus, e ela servia. Depois, temos Lázaro, que estava assentado à mesa. Lázaro, Maurício, pensando, né? Ele devia ser aquela pessoa boa de papo, porque sempre quando fala, ele estava conversando com Jesus, ali tendo algo, uma amizade, um relacionamento. E muitos de nós são pessoas boas para conversar, para estar junto, para ter relacionamento. Mas a terceira personagem é a que chama a atenção. Maria.
Maria entendeu em sua plenitude quem era Jesus Cristo. Porque esse episódio não foi um episódio único. Se a gente for ler, é a segunda vez que quando ela se aproxima de Jesus, ela se joga aos pés. Ela entendeu a quem ela estava vendo, quem ela estava adorando. E muitas vezes nós estamos vindo à igreja e esquecemos quem nós temos que adorar. Quem merece toda a nossa devoção. A rendição dela era completa, nada limitava ela. Você vê que ela apresenta o vaso. Ali no livro de Marcos fala que ela quebra o vaso é quebrado. Aquilo que retinha, aquilo que paralisava, que travava, ela quebrou. Muitos de nós têm deixado de ser quebrado. Você sabia que tem óleo em você? Tem unção na sua vida, só de você estar aqui, nós sabemos que o Senhor tem graça sobre você. Você é um abençoado, tem óleo aí. Mas para de reter. É preciso se quebrar. Aquele vaso foi quebrado diante de Jesus e fala que o perfume tomou todo o ambiente. A atitude dela era de completa rendição. Ela não se importou o que as pessoas iam falar. Ela estava ciente que ela tinha que aproveitar a oportunidade que ela estava diante de Jesus. No verso 4 e 5 surge um novo personagem, Judas. Judas dá voz a muitos que são ladrões de sonhos, muitos que roubam expectativas, que ficam vendo o natural e não percebem o sobrenatural. Que olham com a visão e não percebem com o Espírito o que Deus está fazendo. E não sou eu que está falando, na palavra fala que ele era um dos discípulos. As pessoas ficam admiradas de ver tanta devoção, de ver alguém aqui na frente se jogar, alguém dançar, alguém fazer algo extravagante para demonstrar o amor a Cristo. Isso às vezes trava, limita, interrompe. E ele era um dos que andavam com Jesus. A palavra fala que o amor de Jesus é extravagante. Por isso que fala para a gente ter o coração como de criança. Que a gente vai vir, ser livre, alegre, contente na presença de Jesus. Ali no livro de Marcos, não precisa abrir, sabe, no capítulo 14, no verso 8, ele vem citando o mesmo versículo que fala dela aqui de Maria, ele fala assim, ó, que ela fez uma boa obra. Porque Judas estava preocupado em servir aos pobres, em fazer obras, alguma obra social, algo. Mas Jesus estava falando ali, eu estou aqui, a minha presença basta, o importante agora é você fazer para mim. Era uma cela, um culto que estava acontecendo naquela casa. E o principal estava lá, Jesus. A palavra nos fala de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o nosso coração. Muitas vezes nós estamos preocupados, assim como Judas. E ser bem visto pelos homens. Ter reputação, e esquecemos que o principal é humilhar, quebrantar, render, buscar de todo o coração a presença de Jesus. Intimidade. Muitas vezes a gente tem confundido fazer com adorar, sabe? Não estou dizendo que nós não temos que fazer obra, a gente tem que fazer, cumprir. Mas como a gente vai fazer se a gente não adora, a gente não tem dentro de nós algo para dar para as pessoas, ou algo para compartilhar, porque a gente só tem quando a gente busca, quando a gente é cheio, quando a gente está transbordando de Deus.
Relacionamento. Deus e Adão esperava na viração do dia intimidade, rendição, plenitude. Esses dias eu percebi, meu sogro está passando acometido fez uma cirurgia de cartilagem, né, do fêmur. E aí eu, conversando com a minha esposa, que nós percebe, como ele se separou da minha sogra, ele sempre vai lá em casa quase 6 horas. Eu fiquei, que sempre. Aí a Maria Fernanda até comentou comigo, minha filha, pai, ele só chega mais ou menos nessa hora. Sabe por quê? Ele mora sozinho. E essa hora é a hora que Deus vinha encontrar. Para ter intimidade com Adão. Deus, Ele tem tempo de intimidade com cada um de nós. É por isso que essa busca insana, por sempre estar envolvido com pessoas, está com fone de ouvido, está com celular. Porque nós estamos querendo suprir algo que nós só vamos conseguir ser supridos no Senhor e com o Senhor. Não precisa abrir, mas se vocês quiserem projetar, tá? Salmos 42, 1 e 2. Salmos 42, 1 e 2 fala assim, ó. Como a corça anseia por águas, correntes de águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e me apresentar na presença de Deus? A sede, vontade. Se tivesse culto a semana inteira, quem viria a semana inteira? Pastor Elton já falou aqui para nós, de púlpito, que quando ele foi na China, era horas e horas de culto, e as pessoas recebiam oração e voltavam no final da fila. Por quê? Sede, vontade. Poderia ser a última vez que elas estavam ouvindo alguém falar do nome de Jesus, recebendo a palavra do Senhor. Eu vou embora? Não, vou ficar aqui o dia inteiro. Vou voltar lá e receber de novo. Vou levar para minha tia, para minha avó, para minha família, para os meus irmãos. Muitos de nós vivemos uma entrega superficial, e isso porque existem vários atrativos, tesouros, amores, que nos afastam, nos distanciam da plenitude do amor de Cristo. Fama, reputação, medo, angústia, agentes limitantes da presença de Deus. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, depois você lê esse capítulo em casa, é maravilhoso para nos alertar de como está a nossa fé, a nossa conduta, se nós estamos agindo com hipocrisia na presença do Senhor. Ele vem falando, dando direções da vida prática, para que nós não sejamos vazios. E para que a nossa oração suba com aroma suave. Aí no verso 21, lá do livro de Mateus, ele fala assim, ó, capítulo 6, 21. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Judas estava com o olhar em algo que não era aquilo que Jesus tinha como visão. Maria estava olhando para o maior tesouro. Ela determinou que aquele momento ia ser empírito na vida dela. Ela não ia perder aquela oportunidade. Provérbios 5, 21 fala: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Por que, Maurício, você está falando tanto de coração? Porque é ele que nos direciona, é esse pequeno órgão dentro desse corpo gigante que nos faz tomar decisões erradas, que leva nós para caminhos tortuosos, que nos leva a pecar. Emoção, sentimento.
Jesus vem nos alertando que as riquezas não importam, mas um coração puro, cheio de expectativas corretas da visão do reino. Não estamos falando que a gente não pode ter riqueza, não. Como a Fernanda falou, que as portas do céu se abram, que abasteça a sua casa, a sua vida, mas que tudo isso seja usado para o reino de Deus, porque foi Ele quem te deu, e tudo é para Ele, por meio dele são todas as coisas. Se Ele te deu, é para você cumprir aquilo que Ele já te escolheu para fazer. Se a gente ainda não está cumprindo, peça a Deus para te dar direção, para os recursos que Ele tem colocado na sua vida. Senhor me deu, escreve no carro, esse carro é abençoado por Deus. Se Ele deu, vai buscar um irmão. Tem gente que não pode estar aqui hoje, que precisava de uma carona. Se Deus te deu um veículo, vai visitar o irmão. Monta uma rede de carona para vir na igreja. Maurício, está falando isso, que não existe, gente. Pessoas que precisam de uma carona. Se a gente for ver na palavra, é tudo em conformidade. Quando a gente está falando de tesouro, desde o início da vinda de Jesus da terra carnal, quando ele chegou, ali no livro de Mateus, capítulo 2, quando os magos veem a presença de Jesus. Como a Lohane, no começo desse culto, começou a falar, escute o que está sendo falado no culto. É uma sucessão de palavras para que o seu coração seja tocado. Às vezes não era palavra, é lá no início, Deus já começou a ministrar no seu coração, no meu e seu coração, e nós perdemos a visitação do Senhor. Mateus 2, no capítulo 10, fala assim, e vendo eles a estrela, alegraram-se com muito júbilo. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostraram e adoraram, assim como Maria. A primeira atitude foi prostrar e adorar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava ali como um bebê, frágil, indefeso, mas cheio de poder e graça. E fala que eles, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Eles já sabiam, tinha essa visão, essa profecia, e eles guardaram o seu melhor tesouro para esse momento de entrega. O que nós temos guardado para o Senhor? Nós estamos vivendo emoção o final de semana inteira. Quando chega no culto, a nossa emoção, o nível está lá embaixo. Guarda o melhor para o Senhor. Ele merece. Guarda. Chega aqui, a gente chega cabisbaixo. Como a Cíntia falou, alguns momentos de aflições. Mas esses homens, quando viram Jesus, assim como Maria, louvaram, adoraram, jubilaram, deram a Ele o seu melhor. Qual é o nosso melhor, meus irmãos? Som do seu coração, qual é o seu melhor? A palavra também nos fala no livro de Mateus, capítulo 13, verso 45 e 46, fala assim, o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas preciosas. Encontrando a pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. O mais importante, meus irmãos, o maior tesouro é Jesus Cristo. Se você até hoje não conseguiu encontrar esse maior tesouro, seja como esse negociante. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade de encontrar a pérola de maior valor. Só Ele pode mudar toda a situação da nossa vida. Só Ele pode mudar todas as nossas expectativas.
E quando a gente fala de plenitude, de satisfação total, Davi nos ensina no salmo mais conhecido, o Salmo 23, ele fala assim, ó: o Senhor é o meu pastor e de nada, nada, nada eu tenho falta, porque eu sou suprido, eu sou satisfeito, eu sou cheio, eu sou completo. Eu não preciso buscar em outros lugares o que eu tenho quando eu estou com o Senhor Jesus. Ele fala: deitar-me fáceis veredas e pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Entrega. Davi estava falando assim, ó: eu não preciso de mais nada. Quando eu estou com o Senhor e meu Salvador, é suficiente. Nada, nada pode suprir mais que o amor de Jesus. Nada pode convencer mais que o amor de Jesus. Nada é maior do que o amor de Jesus. Por isso a nossa busca tem que ser sempre pela presença do Senhor Jesus em nossas vidas. O que vemos naquela casa é uma casa que o Senhor gostava de estar. Será que o Senhor Jesus tem gostado de estar na nossa casa? Será que da nossa casa flui um aroma agradável que chama a atenção de Jesus para estar com a gente? Ou nós estamos buscando outro tesouro, outro tipo de tesouro? Sabe, gente, embora Jesus fosse único, Jesus foi singular, não existiu e não vai existir outro como Jesus. Ele passou pelas mesmas coisas que eu e você passam. Ele teve infância, adolescência, juventude, se desenvolveu como nós nos desenvolvemos. Ele crescia fisicamente e mentalmente. Ele tinha relacionamento com as pessoas. E ele era amado por Deus. Jesus teve uma vida completa e equilibrada, plenitude. Portanto, era importante que Jesus deveria ser, para todos os crentes, o espelho. Nós devemos nos desenvolver plenamente, harmoniosamente, como a Fernanda falou, para cada área da nossa vida seja alcançada, física, mental, social e espiritual. Vou falar uma coisa aqui. A entrega de Jesus foi a plenitude da obediência. Nunca houve, nunca haverá maior obediência que a de Jesus. Ele obedeceu até a morte, e a morte de cruz. Ele ainda fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas em tudo seja feita a tua vontade. Plenitude, completa obediência. Muitas vezes nós obedecemos o Senhor em partes. Se o Senhor falar agora que nós temos que modificar alguma área da nossa vida, que Ele quer tocar e mudar alguma coisa em nós, muitas vezes nós retemos, travamos, paralisamos, porque o nosso coração ainda não é totalmente obediente ao Senhor. Ele não é pleno em nossas vidas e por isso nós não vivemos tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Cura, transformação, te usar na obra, te usar na sua casa, nos ambientes onde você está. Plenitude é quando nós somos completos pelo Senhor. Esse é o tempo que a igreja do Senhor precisa ser completa. Precisa ser mudada, restaurada. Porque o Senhor deixou para nós esse encargo de levar a palavra às pessoas, de levar a presença às pessoas, de ser o instrumento do Senhor nessa terra. Então nós, os que levam a palavra, os que levam a fé, teremos que ser o quê? Completos pela presença de Deus. A entrega de Deus foi a plenitude de amor. Se a gente acha que a gente faz alguma coisa, quando a gente lê esse versículo e quando a gente vê o amor de Deus, a sua plenitude, nós vemos que a gente não faz nada. João 3,16
Deus amou o mundo de tal maneira, olha o tamanho do amor, olha a extensão, a profundidade, a amplitude, que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Não é um amor de homem, não é um amor que tem tamanho, um amor que se mede, um amor que a gente consegue medir. É um amor maior. E quando a gente vai falando de se esforçar para conhecer o Jesus, quero dizer que há um anseio do Espírito Santo em fazer mais em nós, em utilizar nossas vidas ao nós sairmos dessas portas, como agentes do Senhor nessa terra. Mas como? Será que eu posso ser usado? Será que Deus tem em mim quando a gente está em conformidade do agir do Senhor e cheio da presença? Ele nos usa nos ambientes onde a gente está. Lá com meu sogro no hospital, quando Deus te enviar para o hospital, já fala para ele: Deus, me usa lá. Porque é um ambiente que você pode ser transformado. Você pode ser usado. E quando eu entrei lá e passei a noite com meu sogro, na madrugada nós tínhamos um senhor do lado, num quarto do lado, e ele estava com uma infecção, há 3 meses que ele está no hospital já. E eu falava: Deus, me dá uma oportunidade, né? De eu orar, de eu entrar ali no quarto. E aí tem umas televisões lá, né? E a televisão do quarto que meu sogro estava não estava pegando. E esse pessoal, como estava lá há 3 meses, eles tinham comprado um controle. Aí a enfermeira falou: pede lá, eles têm um controle. Foi a porta que Deus deu para entrar. A hora que eu entrei, eu vi aquele homem naquela cama, a mulher conversou comigo, a filha dele que está lá com ele todos os dias. E ela foi contando a história, e aquilo foi me compungindo. E eu falei: deixa eu fazer uma oração. Na minha simplicidade, deixa eu colocar a mão nele. Pedindo para Deus proteger, lógico, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor falou que nós íamos colocar a mão em serpentes e escorpiões, mal algum nos incomodaria. Mas quando a gente toca as pessoas, elas se sentem o amor de Deus. E eu coloquei a mão e comecei a orar por ele. E eu acho que foi o contrário, eu fui cheio. Deus foi falando comigo. Como Ele ama vidas, como que é maravilhoso a gente fazer. A maioria das palavras que eu mais escutei, que eu mais amo do pastor Horácio, eu escutei em velórios. Eu não sei, quando ele vai lá, Deus dá algo para ele sobrenatural. As palavras, que as melhores palavras que eu escutei do pastor Horácio foi em velório. Deus vai te usar no ambiente onde você está para você trazer a plenitude do reino. Quando a gente for cheio do Senhor, Ele vai colocar você nesses ambientes para você mudar a história daquele lugar. Esse é o papel do cristão. Aonde ele for, ele tem que ser um agente de transformação. Nós não podemos limitar aquilo que Deus quer em nós. Quebra o vaso. Deixa expandir o perfume, o óleo que o Senhor já derramou dentro de você. Lá na cruz Ele te deu a você, a mim, a você, uma oportunidade. O que nós temos feito com a oportunidade de ser plenos dessa terra. Amanhã nós não podemos estar aqui. O que vão falar de mim e de você? O que nós fizemos de plenitude? Se foi só isso que a gente está fazendo, é pouco. Plenitude é mais. Semana passada, quando a Cíntia estava ministrando aqui, meu coração se encheu de alegria, porque mesmo que a gente não levanta da cadeira, Deus traz uma nova geração que vem aqui na frente e não tem vergonha de adorar o nome do Senhor. As crianças estavam aqui, uma menininha dançando, suando, transpirando, mas ela não parava. Ela não estava importando o que as pessoas iam falar dela. Assim como Maria, ela não se importou. Porque ela sabia, ela sabe quem que ela está servindo. Maria sabia o que ela precisava. Nós ficamos nos escondendo atrás de máscaras.
Assim como Naamã, não mostramos a nossa vergonha para que Deus nos cure e coloque em nós plenitude. Ficamos buscando conhecer várias coisas, sendo que a principal é Jesus. Só Ele pode mudar. Eu queria ler esse versículo para nós finalizar, irmão. Coloca Colossenses 2 para a gente. Colossenses 2, a partir do verso 2. Leiam atentamente conosco essa... Esforço-me para que o coração deles, olha o que está falando no culto hoje, desde o início, coração, desde que a Lohane entrou aqui, a alegria, coração, a Cíntia começou a ministrar o louvor, coração, palavra de oferta, coração. Então aonde o Senhor quer mexer em nós essa noite? Coração. Esforço-me para que o coração deles seja fortalecido, sejam unidos pelo amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. A plenitude de Deus é Cristo, é Jesus que veio e se colocou numa cruz por mim e por você. Esse é o maior mistério que nós precisamos entender. O restante, Deus, a partir da sua grande obra, vai nos transformando. O próximo. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Pode continuar? Digo isso para que ninguém se engane com discurso persuasivo. Porque embora estejam fisicamente longe de vocês, estou presente em espírito, e me alegro em ver como estão vivendo, em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Enraizados, edificados nele, como a Cíntia cantou na canção, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, mas não são em Cristo. Pois toda a plenitude da divinidade habita corporeamente em Cristo. E vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Próximo, último. Por ele vocês também foram circuncidados, não como circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. Isso aqui essa passagem, o livro de Colossenses é conhecido como a canção do amor. Ela nos apresenta a plenitude de tudo, Jesus Cristo. Para mudar a dimensão dessa terra, ou para receber cura, transformação, só algo pode fazer, é o nome de Jesus Cristo. Mas que para Ele faça isso em nós, é necessário uma atitude minha e sua nessa noite. Entregar o nosso coração. Essa atitude não tem jeito de um pastor, de alguém fazer por mim e você. Essa atitude tem que ser feita por nós. Sabe, meus irmãos, amanhã pode ser muito tarde. E o que Deus quer para a sua vida é hoje. É agora, é nesse momento. Ele quer que você saia dessas portas aqui, já fazendo algo para o reino dele. Por isso Ele quer te transformar agora. Enquanto o ministério de louvor vai nos dirigir em uma canção, eu quero que você tenha esse momento com o Senhor de entrega. É necessário que nós entreguemos para o Senhor o nosso coração. A igreja do Senhor, a igreja do Senhor, a igreja não é dos homens, a igreja do Senhor precisa
corações limpos e quebrantados. Feche seus olhos em nome de Jesus. É você e o Senhor. É uma atitude de entrega, de rendição. Não olhe para a pessoa do seu lado, olhe para Jesus. Feche os olhos, veja Jesus. Ele entrou na sua casa, Ele entrou na sua vida, na sua história. Ele é tão pleno que Ele está tomando todos os ambientes, mas só falta um lugar para Ele tomar o seu coração. Entrega para Ele o seu coração nessa noite.